Muito bem, então finalizando o nosso primeiro módulo, eu vou explicar para vocês o que são as altcoins verdadeiras e o que são as shitcoins e também as stablecoins, tá? Então, altcoins verdadeiras, que aqui a gente vai chamar de altcoins verdadeiras, são moedas que surgiram depois do Bitcoin e utilizam tecnologia semelhante ou a mesma tecnologia que o Bitcoin, com algumas variações tecnológicas, visando resolver alguns problemas que o Bitcoin antigamente não conseguia resolver ou que o Bitcoin ainda não consegue resolver. Então são moedas com propostas tecnológicas diferentes ao Bitcoin, mas que geralmente são quase que lastreadas pelo Bitcoin. Ou seja, quando o Bitcoin sobe, as altcoins sobem junto, e quando o Bitcoin cai, as altcoins caem junto, tá? Isso pode mudar ao longo do tempo, não é uma verdade absoluta, tá? Mas o que a gente verifica em 3 anos aí nesse mercado, a gente verifica que os altcoins elas acompanham muitas vezes o preço do Bitcoin, porém numa escala muito maior. Ou seja, o seu lucro pode ser muito maior nas altcoins e da mesma forma o seu prejuízo também muito maior. Então, para você começar a investir com altcoins, você tem que ter na sua cabeça e você tem que ter em mente que você tem que entender 100% o projeto de cada altcoin que você está investindo. Uma vez que como o preço delas oscila muito mais do que o Bitcoin, você pode estar comprometendo o seu dinheiro de uma forma absurda. Você pode estar arriscando o seu dinheiro e fazer ou muito dinheiro ou perder muito dinheiro em um curto espaço de tempo. Então, quais são as altcoins verdadeiras mais conhecidas aí? Eu peguei pelo menos aí uma lista bem pequena de altcoins. Existem milhares de altcoins, tá? Acho que são 2.000 altcoins hoje em dia. Mas eu peguei as principais, as mais conhecidas aí pelo mercado brasileiro, tá? A primeira altcoin é o Ether da rede Ethereum, tá? Da blockchain Ethereum. Então, o Ether, ela é uma altcoin que utiliza contratos inteligentes na sua rede blockchain. Então ela tem uma versão avançada, tecnologicamente falando, do Bitcoin. Outra altcoin que eu utilizo bastante, que é a Nano, que é uma altcoin que não tem taxa de transação. Você pode mandar qualquer número limitado de nanos na velocidade muito ultra rápida de transação. Então, às vezes a taxa de velocidade de transação leva às vezes 5 segundos para você enviar qualquer valor de nano de um lugar para o outro, sabe? Então, ela é uma altcoin também que tem toda um mapa de evolução tecnológica de como ela vai fazer o lançamento dessa moeda, né? E a adoção dessa moeda também. Além disso, tem a Stellar, que utiliza moedas fiat como dólar, euro, real e moedas convencionais, só que dentro de um sistema de blockchain. Ou seja, você consegue mandar reais para uma pessoa que mora na Europa e quando essa pessoa for receber esses reais, eles já vão ser automaticamente convertidos para a moeda local a uma velocidade muito absurda, né? Muitas vezes aí 1 minuto, 30 segundos de transação, já contando com a conversão. E também tem a IOTA, que é da internet das coisas, que promete fazer uma conexão, uma conexão de transações financeiras entre máquinas, entre dispositivos. Então um exemplo aí de adoção na IOTA é você ir para um restaurante, você pesar o seu prato e só de você pesar o prato, a balança que tem o upgrade com a IOTA, com a tecnologia da IOTA, ela já vai descontar automaticamente esse valor da sua carteira de IOTA, né? Então você não precisa mais pegar filas. Então esses projetos que eu estou só pincelando para vocês são moedas, altcoins, né? ou moedas alternativas ao Bitcoin, que realmente tem uma tecnologia por trás, um fundamento por trás para que você possa adquirir elas e segurar elas, visando uma possível valorização ao longo dos anos, né? E para deixar bem claro para vocês, essa parte eu estou só pincelando essas moedas digitais. Eu vou depois, nos módulos mais adiante, eu vou explicar cada uma delas muito mais profundamente para você entender o projeto e tirar suas próprias conclusões entre investir ou não, né?
Mas eu estou passando aqui para vocês só para explicar para vocês a diferença entre altcoins em relação ao Bitcoin e também em relação a shitcoins, tá? E o que é a grande vantagem das altcoins? É que elas têm alto poder de valorização e alto poder de desvalorização. Ou seja, às vezes você identifica oportunidades no mundo das criptos em que se você tivesse investido em uma apostado, né, em uma alta do Bitcoin nos próximos dias e você tivesse comprado em altcoins, muitas das vezes você percebe que as altcoins elas podem te trazer um retorno maior em um curto espaço de tempo. Porém, como tudo tem dois lados, né, e nas altcoins não seria diferente, o poder de desvalorização é tanto quanto o poder de valorização. Ou seja, pode ser que você aposte que o Bitcoin vai cair em uma semana, as altcoins elas vão cair muito mais. Tá? Então isso pode acontecer e é isso que está acontecendo hoje, dia 16 de novembro. Tá? É o que está acontecendo hoje. Tá? Não quer dizer que isso mude ao longo do tempo, que pode acontecer de uma altcoin superar em questão de adoção e aceitação pelo mundo e isso poder mudar, essa regra geral poder mudar. Mas hoje, no dia que eu estou passando esse curso para vocês, é importante vocês entenderem que é assim que está funcionando o mercado hoje em dia, tá? Então, o que são as shitcoins? As shitcoins são conhecidas como moedas merda, sem tecnologia, sem valor tecnológico por trás disso, que utilizam ferramentas de muitas vezes pirâmide ou de dispositivos ilegais, de formas ilegais de ganhar dinheiro. Então, muitas pessoas mal intencionadas, elas começam a criar moedas que não têm qualidade nenhuma, que não tem tecnologia por trás, nenhum funcionamento, são basicamente cópias de um Bitcoin, que utilizam para capturar o maior número de pessoas, fazer com que essas pessoas comprem essa moeda para depois eles vender, eles ganham muito dinheiro e a moeda depois de um dia ou dois não passa a valer nada. Isso aconteceu ano passado com a BitConnect, que foi uma moeda, uma altcoin aí, que foi visto que muitas pessoas utilizavam para um esquema de pirâmide e scam. Né? Então muita gente perdeu muito dinheiro comprando essa altcoin. Por isso que é sempre muito importante você ter um profundo conhecimento sobre a altcoin que você está investindo. Então, por causa desse contexto todo, as altcoins elas trazem riscos muito grandes para a comunidade. Tá? Eu vou mostrar para vocês um exemplo de uma das moedas, né, que a comunidade de, vamos dizer assim, caloteiros utiliza para fazer o tal do pump and dump. Então, existem hoje vários canais, vários grupos no Telegram de pessoas que combinam pump and dump de moedas que não têm validade nenhuma, que não tem valor algum, né? E o que acontece? A moeda está aqui valendo 0 ou algum poucos centavos, o pessoal se organiza, todo mundo joga a moeda para cima, 99% começa a perder dinheiro, porque aqui quando começa a cair ninguém consegue vender, porque fica travando. Como o preço ele cai de uma forma muito rápida, assustadoramente rápida, você não consegue ter tempo de vender porque não tem liquidez suficiente para vender as moedas. Ganha dinheiro quem iniciou essa onda, tá? Quem foi o grupo que iniciou. As pessoas que entraram depois para tentar pegar alguma coisinha, elas perdem dinheiro uma atrás da outra. E infelizmente é sempre a maioria. Tá? Então é um tipo de investimento, é um tipo de estratégia de investimento de altíssimo risco, uma coisa extremamente antiética, é um crime contra o mundo financeiro, contra as instituições financeiras, tá? Então, contra as próprias pessoas. Então, assim, eu sou totalmente contra esse tipo de grupo de pump and dump. Evitem moedas, altcoins. Quando você for aprender a investir em altcoins, evite moedas que você nunca ouviu falar, moedas de fundo de quintal, que claramente são criadas para fazer dinheiro rápido em cima de pessoas que têm pouco conhecimento. Certo, pessoal? Então, as altcoins elas têm uma importância muito grande no mundo das criptomoedas. Tem muitas com muito potencial muito bom. Tá? Tem aí estudiosos de altcoins que conhecem 200 projetos interessantes, né? Mas
aqui no curso, como a gente vai focar naqueles ativos mais conhecidos, mais famosos, né? Eu pretendo passar para vocês criptoativos um pouco mais seguros ou altcoins mais seguras para você investir, visando o médio e longo prazo. Então, visando um resultado em 2, 3, 4, 5 anos, tá? Tentar pegar aquela mesma sorte, digamos assim, que as pessoas que quando compraram Bitcoin em 2012 conseguiram comprar Bitcoin a valor aí de centavos. Certo, pessoal? Então, a gente se vê na próxima aula.